Muito bem, estamos hoje aqui para mais uma escola bíblica dominical. Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. Vamos estar aqui para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor realmente louvando e exaltando o nosso bondoso e eterno Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vou pedir que o nosso irmão Marcelo ore ao Senhor. Marcelo, por favor. Tá bom? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo domingo que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo culto da manhã. Continua conosco, Senhor. Abre nosso entendimento para essa aula de hoje. Abençoa o pastor, Senhor. Fala através dele aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, um pouco mais da tua palavra, para que possamos cada vez mais estar mais próximos de ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que vão assistir, que estarão assistindo agora, depois. Enfim, ó Pai, continua conosco. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Então Amém. Vamos continuar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu quero saudar a todos a graça e a paz do nosso Deus. Nossa mulher já está conosco, outros estão aí se conectando, né? Isso é importante, tá bom? Vamos então, nesse instante agora, ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10, tá? Eu vou ler para vocês. Gênesis 28, versículo 10 em diante. E a lição de hoje diz Jacó, os altares de Jacó, né? O altar que ele construiu a Deus lá em Betel, onde se chamava Cidade de Luz e passou a ser chamada de Betel, né? Casa de Deus, tá? Eu vou ler esse texto, diz o seguinte. Versículo 10 em diante. Minha versão é NVI, tá? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernortar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro, e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançar os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para oeste, para leste, para norte e para sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, promover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Por essa palavra que nós lemos, que fala aqui o sonho de Jacó. Né? Ele se retira para dormir numa cidade chamada Cidade de Luz, e lá ele tem uma visão, né, dos anjos subindo e descendo uma escada que ligava a terra com os céus, e ele realmente teve uma experiência profunda com Deus, né? E ali ele constrói um altar ao Senhor.
tá bom? Temível é esse lugar, né? Essa é a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Então vamos cantar. Vou pedir que o André, que vai cantar para nós um cântico agora, tá bom, André? Pode ser? Pode sim, pastor. Né? Vamos cantar 2 cânticos, tá bom? Combinado. O senhor quer que comece por qual? O senhor vai pôr a letra ou posso já iniciar aqui, pastor? Pode começar, André. Ok. Hoje é tempo de louvar a Deus, e nós agora pelo Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e nós agora vida seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, que sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, que sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o próximo, André? Vamos. Deus está aqui, correto? Isso. Deus estar aqui para ouvir as nossas orações, né? Para nos abençoar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Muito bem. Então vamos continuar aqui na nossa aula, né? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui o assunto de hoje, que é Gênesis, o livro dos começos, né? O tema que nós estamos aí estudando nesses dias. Nós lemos um texto agora de Gênesis, capítulo 28, né? Então aí está na tela o nosso tema. Nós estamos estudando baseado em nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Você, aluno da nossa igreja, tem lá essa revista, né? Claro que a Bíblia é o livro base, mas estamos estudando aqui Gênesis, o livro dos começos, né? E nós estamos aí já na última lição sobre Jacó. Nós estudamos vários assuntos sobre Jacó, tá? E Jacó é um dos patriarcas, daquele que realmente dele saiu o povo, né? Dali foi afunilando, né? Começou com Abraão, com o chamado de Abraão, que a sua descendência, né, iria abençoar todas as famílias da terra, e sabemos que o plano de Deus era não só fazer para si um povo santo, um povo que adorasse ao Deus único e verdadeiro, que desse povo, os demais povos, passassem a adorar o Deus único e verdadeiro, que é o povo de Israel, e deles saísse a bênção. E realmente aconteceu. Jesus, ele era judeu, era israelita. Jesus nasceu ali em Belém, na cidade de Davi, na mesma cidade de Davi, né? Belém, onde Ruth, que nós estudamos aí nesses domingos atrás, né? Foi aquela que foi bisavó de Davi, tudo mais. Então nós vemos que realmente começa a se afunilar. Em Jacó, vemos aí agora, nesse texto que nós lemos, o Senhor reforçando o que ele falou para Abraão, que daria a ele aquela terra, toda aquela terra, a terra de Israel, para a sua descendência. Deus assim cumpriu, toda a nação de Israel ficou, o povo de Israel, os israelitas, né, por mais que alguns ficaram, alguns remanescentes, mas a sua maioria, mais de 2.000 anos, os israelitas ficaram espalhados ao redor do mundo, tá, sem poder retornar lá para a sua casa, né, para a sua origem. E em 1947, agora, do século passado, eles voltaram, né? A ONU concedeu a eles novamente o direito à terra, e hoje lá está a nação de Israel. Claro que há muitos conflitos lá, muitas intrigas, né, entre Israel e Palestina. Nós não podemos aí ficar de um lado do outro, que não respeitar os dois povos, né? São dois povos que Deus ama. Eu vejo cristãos aí na internet falando muito mal dos palestinos, e com ódio dos palestinos. Os palestinos é um povo que Deus ama também, né, que Deus quer salvar. Há muitos cristãos entre os palestinos, né? Assim como o povo de Israel, Deus ama também, Deus quer salvar, onde é um número pequeno de cristãos, tanto no lado palestino quanto do lado israelita. Só vai haver união entre esses povos quando ambos se renderem a Cristo, né? Porque Cristo é aquele que veio quebrar toda barreira, tudo aquilo que não agrada a Deus. Tá? Então nós estamos aí nesse tema que é o Gênesis, livro dos começos, tá? E a lição de hoje, tá aí na tela também, é os altares de Jacó, tá? Os altares de Jacó. Então nós vemos a importância dos altares, tá? Eu vou pedir que os irmãos que estão comigo aqui na tela leiam para mim, por favor. Eu vou pedir que o Marcelo, tá? Leia Gênesis capítulo 12, versículo 7. Tá, Marcelo? A Gessi, leia Gênesis 26, versículo 25, tá? O André vai ler Gênesis 33, versículo 20. E eu vou ler Gênesis 35, versículo 7, tá? São os textos que falam sobre a importância dos altares, tá? A nossa lição, na introdução, fala sobre isto, tá? A importância dos altares.
Eu vou colocar para vocês aí na tela a nossa introdução. Tá? Aqui estão os objetivos da nossa lição. Qual é o alvo da nossa lição? Temos 3 alvos que são importantes, que você vai ver aí em toda a nossa lição. Saber, sentir e agir. Então, saber é reconhecer a necessidade de se entregar completamente a Deus e se consagrar verdadeiramente a Ele. Sentir, reconciliar-se com o irmão que o tenha magoado ou a quem tenha magoado. E agir, buscar a direção de Deus, colocando diante dele seus projetos, sonhos e planos, submetendo-se à sua vontade e orientação. Tá? Então, aí estão os alvos da nossa lição de hoje. Então, a introdução. Nós vamos ler esse texto, tá? Os textos aí que nós aqui mencionamos. E aí o autor fala algo muito importante, né? É muito significativo na Bíblia. Deixa eu colocar um pouco mais em destaque, para os irmãos aí estarem vendo, tá? É muito significativo na Bíblia o uso de altares. No Antigo Testamento, eles foram levantados como fruto de uma experiência com Deus. Gênesis 12, versículo 7, vamos ler esses textos depois, tá bom? Tratava-se de lugar onde o homem se aproximava de Deus, onde o homem se aproximava, onde o homem estava mais próximo do Senhor, né? Mediante sacrifício e oração que eles faziam ali naquele local. Lugar onde Deus vinha encontrar as necessidades humanas. O altar falava de comunicação entre Deus e os homens. Igualmente, no altar, o homem trazia suas oferendas ao Senhor. Então, ou seja, o altar foi muito significativo no Antigo Testamento. Tá? É claro que hoje, não quer dizer que nós não falamos de altar ou não citamos, né? Altar, tá? Não quer dizer que nós não citamos altar. Nós temos o nosso altar lá na igreja, onde nós pregamos a palavra, ali nós cantamos, movimentamos a igreja para que possa cantar, ali nós celebramos a ceia do Senhor, ali nós entregamos o nosso dízimo, nossas ofertas. Nós temos o nosso altar, o altar continua. Só que, acima de tudo, nós temos que entender que o altar, quando fala no Antigo Testamento, era o local onde era a porta que o homem tinha de acesso a Deus. Ali que o sacerdote intercedia pelo povo, né, e ali para sacrificar aos irmãos, a sacrificar pelo povo a Deus. Só que Cristo, quando ele morreu por nós, e o altar dos altares foi o Calvário, tá? O altar dos altares foi o Monte Calvário, onde Cristo foi sacrificado por nós, onde ele se ofereceu em nosso sacrifício. Então lá, ele foi o sumo sacerdote, porque ele entrou no Santo dos Santos, e ele foi quem intercedeu e intercede por nós. E ele foi, além de ser o sacerdote que oferecia a oferta, foi o próprio sacrifício, o preço da nossa redenção. Então, o altar dos altares foi o Calvário. Com o Calvário, a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu se rasgou em 2, o véu do templo. Ou seja, já não é mais necessário. O véu que separava, né, nós até cantamos um cântico que fala assim, né, o véu que separava já não separa mais. Toda barreira caiu por terra. Jesus quebra toda barreira. Então ele agora é o acesso a Deus. Aquela escada que vamos falar um pouco mais simboliza Cristo, tá? Que Jacó assim sonhou, tá bom? Então vamos ler alguns textos então para a nossa meditação, tá? Eu vou pedir que os nossos irmãos que estão aqui conosco leia para nós, tá bom? Então vamos começar a ler com o Marcelo, né, que eu pedi, Gênesis 12, versículo 7. Deixa eu pôr aqui na tela, Marcelo, só um instantinho. Bom. 12, versículo 7. Só um minutinho. Ok, Marcelo. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Muito bem. Né? Apareceu o Senhor Abraão e disse: darei, olha só a promessa que Deus fez para Jacó, para Abraão, Deus fez para Jacó. Tá? Então, ou seja, lembra que foi para vocês que os árabes questionam
a posse daquela terra até hoje e brigam com os judeus. Só que aquela terra foi prometida a Jacó, não a Esaú. Porque Esaú, se nós lermos esse texto, vamos ver depois, tá? Esaú, ele se casa com uma das filhas de Ismael. Tá? É interessante nós entendermos isso. Tá? Vamos ler esse texto? Quer ver? Gênesis 28, antes de nós passarmos para o próximo, tá? Gênesis 28, versículo... quer ver? Versículo 9. Gênesis 28, versículo 9. Eu vou colocar na tela para vocês verem o texto que estamos lendo. É para nós, Marcelo, também, por favor. Foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Muito bem. Tá vendo? Esaú, quem era Esaú? Vocês lembram quem era Esaú? Irmão de Jacó. Né? O que teria direito à primogenitura que desprezou, trocando por um prato de lentilha. É claro que depois Jacó teve toda aquela enganação, nós já estudamos, né, que não era necessário. Claro que Deus não aprovou essa enganação, né, que Jacó fez. Jacó era usurpador, mas depois Deus muda o nome dele para príncipe, né, para alguém que teve um contato, que lutou com Deus e tudo mais. Mas Esaú, ele foi à casa de Ismael. Nós sabemos quem foi Ismael, lembram quem foi Ismael? Ismael era o filho de Abraão com a egípcia, com Agar. De Ismael nasceram 12 filhos, dele saíram 12 tribos também. Nós já estudamos sobre isso. E essas 12 tribos são tribos árabes. Os árabes são descendentes de Ismael. Esaú depois se une com os árabes. Só que eles não têm direito à terra, porque depois, nesse texto, capítulo 28, que nós acabamos de ler, mostra que Deus promete a terra para Jacó. Porque de Jacó saíram 12 filhos, esses, ou mais do que isso, claro, mas tiveram 12 tribos. Né? As 12 tribos de Israel, que nós assim conhecemos, né? Que permeou por um bom tempo e tudo mais. Tá bom? Então vamos ler os textos seguintes, tá? Eu vou pedir que... Deixa eu ver quem foi que eu pedi para ler. Gênesis 26, 25, eu pedi. Não estou lembrado agora se é o Gênesis 26, 25, que é certo? É o Gessi. Gessi. Deixa eu pôr aqui, Gessi, só um instantinho, para que todos possam acompanhar, tá? Pode ler, Gessi. Tá sem áudio. Pode ler novamente. Tava sem áudio. Pode ler. Não se travou. Sem áudio. Aí. Agora, Ok? Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Muito bem. Estão vendo aí? Né? Jacó cava um poço, capítulo 26, e erigiu ali um altar ao Senhor. Até aquele momento, não havia templo. É bom saber isso. Não havia tabernáculo. Tá? Nós vamos ver depois o tabernáculo lá com Moisés, bem para frente. Tá? E depois o templo, nós vamos ver depois com Salomão. Davi queria construir o templo, Deus não permitiu, porque ele tinha a mão manchada de sangue, ele foi um rei guerreiro. Deus permite que Salomão constrói o templo, que era o local onde eles adoravam. Né?
Então, até aí, eles construíam altares pelas montanhas, pelos vales, pelos montes afora. Tá? Muito bem, vamos ler outro versículo. Gênesis 33, versículo 20. Deixa eu colocar aqui na tela, aqui, só um instantinho. O André, né? Isso. Eu 19 e 20, tá? Deixa eu colocar aqui, só um minutinho só. Pode ler. Joia. A parte do campo onde amarra a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Muito bem. Tá? Eu vou ler outro texto, né, que está lá em Êxodo, Gênesis 35, 7. Deixa eu colocar para vocês também aí. Só um instantinho. Aí é o tema que nós estamos falando hoje, né? Só um minuto. Assim chegou Jacó à Luz, que era a antiga cidade, o antigo nome de Betel, né? Chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugiu da presença de seu irmão de Esaú, né? Então, ali ele chamou de El Betel, né? Ou Betel, casa de Deus, tá? Então nós vemos aí, meus irmãos, a importância dos altares, tá? Então, no lugar onde se fazia a comunicação entre o homem e Deus, né? Onde trazia as suas oferendas, tá? Então, ou seja, dando continuidade à nossa lição, altar, encontro pessoal com Deus, tá? Então, estão vendo o desenho do altar, né? Betel, o dia da conversão, né? Conhecimento pessoal de Deus. Meu primeiro encontro com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, ou seja, é importante você saber e ter a sua Betel, né? A sua Betel. Qual é a sua Betel? Eu lembro que uma vez quando eu estava no seminário, logo no início do meu ministério, quando eu estava no seminário, na aula inaugural do seminário, todo seminário teológico, quando começa o ano, existe uma aula magna, né? A aula que dá início àquele semestre, aquele ano. Então você faz uma aula, convida um pregador ou um professor especial para dar aquela aula. E eu lembro que até hoje, que a primeira mensagem, né, que eu vi lá foi uma mensagem muito impactante do pastor chamado Edgar Martins. Não sei quantos aqui já ouviram falar, já conheceram Edgar Martins. Ele já é falecido, é um pastor batista muito antigo, homem de Deus, pregador, conferencista, né? Ele era muito famoso, já chegou a ser até deputado federal, estadual, não me recordo, mas um homem de currículo muito grande, de vida muito grande. Ele pregava por vários lugares do Brasil, sempre pregou em várias cidades do Brasil e até do mundo. E ele lembra que ele foi uma vez em Recife pregar numa igreja presbiteriana e assim terminou o culto, tal, lá ele fez uma série de conferências e um irmão simples, humilde, o convidou para almoçar na casa dele, né? E ele foi. Foi talvez a única pessoa que chamou ele para almoçar. Ele foi um homem humilde, simples, ele foi lá, chegou na casa daquele homem, uma casa bem rude também, e aquele homem chegou lá, conversando com ele, tal, e falou assim, você quer conhecer a minha Betel?
Olha que interessante. A minha Betel. Né? E o levou até um quarto que ele tinha no fundo da sua casa. Era um quarto que na porta tinha uma plaquinha escrito Betel. Ali era Betel dele. E ali ele é um lugar onde ele gastava horas orando. Aquele homem era um homem de grande oração. Quando ele entrou ali, era um lugar rude, simples, tinha um sofá. Um dos ombros do sofá estava gasto, estava até ceboso, de tanta lágrima que ele derrubou ali. Olha só. Ele escorava naquele sofá para orar. O tapete que estava ali, que o sofá estava por cima, era um tapete um pouco grosso. Onde ele colocava os joelhos, tinha dois buracos. Dois buracos. De tanto tempo que ele gastou ali em oração. Né? Era um homem que orava, e que o homem tinha essa prática de oração. Ali era Betel dele. Ele era o lugar onde ele falava com Deus, que ele tirava o seu particular com Deus. Né? Ele obedecia o que Cristo falou, né? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale em secreto com Deus. Deus está te ouvir. Né? Esse é o conselho que Cristo nos dá. Então, ele tinha ali como Betel. Sabe quem era esse homem? Vocês não vão acreditar. Ele era o dono da Itapemirim. Vocês conhecem a Itapemirim? Conhece? Uma das maiores empresas de transporte, né, do Brasil. Tem ônibus. Claro que hoje já deve ter morrido esse senhor, né? Deve estar com outra pessoa, não sei. Mas ele era o dono ele foi o dono uma das maiores empresas de transporte de pessoas, de carga do Brasil. Né? Uma empresa sólida. E era um homem humilde que usava só o necessário para a sua vida. Ele não vivia no luxo. Mas tinha profunda comunhão com Deus. Né? Então nós vemos nesse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 28, e realmente a experiência de Jacó com Deus. Né? Com Deus. A lição aí, o autor coloca também para nós, né? E ele faz uma colocação importante. O nosso primeiro altar é o altar da nossa conversão. É o momento em que nos rendemos completamente ao senhorio de Jesus e descansamos o destino de nossa alma. Então, qual é o nosso altar? Né? Qual é o seu altar? O altar da nossa conversão. Pode ter sido na igreja. Talvez uma pregação, o pastor fez um apelo, ou quem estava pregando, missionário, seja quem for, fez um apelo e você levantou a mão e foi à frente. Né? Se rendeu ali, foi lá no altar e professou a sua fé em Jesus. Pode ter sido lá. Pode ter sido talvez no ônibus, né? Você voltando para casa, ouvindo uma mensagem. Eu conheço gente que se converteu lendo um versículo colado no vidro de um carro. Eu conheço pessoas que se converteram quando passaram em frente a uma igreja e ouviram os irmãos cantando o hino. E aquele hino tocou no seu coração e ele entrou. Né? Eu já vi história, meus irmãos, uma vez, isso é verdade, de um bêbado que entrou na igreja, ele ficou ali perturbando, ele saiu dali e foi pro bar, rindo, e tinha um homem lá dentro, desesperado no bar, enchendo a cara, pensando em tirar a sua própria vida, e ele rindo, o homem falou, que você está rindo? Ah, eles estão falando lá que Jesus Cristo é aquele que pode salvar, que morreu por todo mundo, que ele deu a sua vida e tal. Eu falei, onde é isso aí? Lá na igreja. O homem correu na igreja e lá ele encontrou o caminho do Senhor, a paz para o seu coração. Então, meus irmãos, o altar é o local da sua experiência com Deus. Ali, Jacó teve uma experiência dormindo. Pegou uma pedra para repousar a cabeça, né? Deitou ali, deve ter colocado um pano em cima da pedra, não sei. E ali ele dormiu. E ali teve um sonho. E Deus falou com ele através desse sonho. Né? Então, ou seja, qual é o seu altar? Né? É importante isso. Né? Tá bom? Temos isso. Né? Esse quadro aqui que eu coloquei para vocês, que ilustra bem isso. Tá? O Betel
né? O dia da conversão, né? Conhecimento pessoal de Deus e meu primeiro encontro com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Então, o dia em que aceitei Jesus, né? É cantar com alegria aquele cântico que nós cantamos e conhecemos, né? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Vocês conhecem? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salva a ti também, né? Então, ou seja, esse deve ser o nosso altar com Deus, tá bom? Muito bem. Eu não sei se os demais aqui têm a revista. Todos estão com a revista aqui? Todos estão com a revista? Gessi, Marcelo, André, tá a revista, Marcelo? Você pode ler para nós, Marcelo, por favor, o primeiro ponto aí? Por favor? A revista? O altar do encontro pessoal com Deus, Betel. Jacó não tinha conhecimento pessoal de Deus. Ele queria ser abençoado, mas ainda não conhecia o Deus abençoador. Em Betel, no entanto, ele conheceu o seu Senhor. Jacó fugia dos homens, mas não foi capaz de fugir de Deus, que mediante sonho lhe mostrou uma escada, símbolo de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ele se apresentou como o Deus de seus pais e, por fim, fez uma aliança pessoal com Jacó. Jacó levantou o primeiro altar de sua vida e chamou Betel, casa de Deus. Muito bem, né? Então, o altar do encontro pessoal com Deus, né? O texto que nós vemos aí, que ele chega na cidade de luz, né? E ele tem um encontro pessoal com o Senhor. Nós vemos o seguinte, meus irmãos, que Jacó, ele era usurpador, né? Enganou seu irmão, enganou seu pai, enganou seu sogro, e teve toda aquela jornada, lutou com Deus, Deus machucou a sua perna e tudo mais. Mas ali, nesse capítulo 28, que nós lemos, tá? Que é a visão da escada que subia aos céus, foi um momento singelo, né? Um momento singular, um momento único na vida de Jacó. Ali ele teve um encontro pessoal com Deus. Ali Deus falou ao seu coração. Talvez ali caiu a ficha dele, né? Na linguagem que nós assim falamos, né? Como nós vimos aqui, né? Jacó não tinha conhecimento pessoal de Deus. Ele queria ser abençoado, mas ainda não conhecia o Deus abençoador. Em Betel, no entanto, ele conheceu o Senhor. Ou seja, quantas pessoas estão nesse mesmo barco que Jacó? Pessoas que querem o Deus abençoador, eles querem a bênção, mas não querem o Deus abençoador. Hoje, milhares estão assim. Né? Milhares. As igrejas estão lotadas de pessoas sedentas de bênçãos, sedentas de milagres. Né? Pessoas que vão para a igreja porque têm um objetivo na vida e quer alcançar aquele objetivo. Alcançou, ou se não alcançou, se frustrou, ele vai embora. Ele larga tudo, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber realmente de adorar a Deus em todas as circunstâncias. Então, Jacó era um desses. Né? Um reflexo daquele que tinha conhecimento de Deus, né? Superficial. Então, a pessoa que está indo só atrás de bênção, ele tem um conhecimento superficial, né? De Deus. Superficial de Deus. Mas não conhece o Deus abençoador. Então, naquele dia, ele pôde ter uma visão e Deus falou grandemente a ele. Tá? Nós vemos aqui versículo 12 e 13 de Gênesis, tá? Capítulo 28. Eu vou colocar na tela para vocês. Gênesis 28, 12 e 13. Deus falando com Jacó. Tá aí, tá? E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, ou seja, Deus dos patriarcas. Ele seria o terceiro, né? E foi o terceiro. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Então foi um momento singelo, único, de experiência com o Senhor, um encontro pessoal com Deus, né? Tanto é que depois Deus fala, no versículo 14, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só, hein? Ele seria um veículo de bênção. Já pensou, moço, que tarefa difícil para Jacó? Em você, Jacó, serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Por tua graça, pelo teu trabalho, né? E por você. Então foi algo interessante que ele viu aí. Tá bom? Versículo 17. Lê para mim, o André, por favor. Versículo 17. (16 e 17, tá? 16 e 17, por favor. É o 28, né, pastor? 8, 16 e 17. Lê para nós. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Está à porta dos céus. Muito bem, né? Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. Ele é sincero, né? No seu coração. Não sabia. Deus está aqui. Né? Ou seja, isso falta o quê? Faltava o quê? Conhecimento profundo, experiência com Deus. E Temível disse: quão temível esse lugar. É a casa de Deus e a porta dos céus. Estão entendendo? Jacó ilustra bem, muitas vezes, aquele jovem, aquela criança que foi criado no Evangelho. Aprendeu tudo sobre Deus, né, sobre Bíblia, conhece vários personagens, conhece as doutrinas bíblicas, tem noção do que é certo e errado, tal, mas não teve uma experiência profunda com Deus. Até mesmo crê em Deus na mente, tal, mas ainda não teve uma experiência com Deus profunda. É necessário passar por uma experiência profunda com Deus, né? Experimentar o novo nascimento. Então, é isso que faltava para Jacó, né? Muito bem. Vamos para o segundo ponto da lição. Altar da reconciliação, tá? Altar da reconciliação. Vou pedir para que a Gessi leia para nós, Gessi. Está com a revista, Gessi? Sim. Para nós no ponto, por favor. O segundo altar foi denominado Deus. Ele foi levantado quando Jacó se reconciliou com seu irmão. Depois da comunhão com Deus em Betel, chegou a hora de reconciliar-se com o irmão que ficara ferido na casa do pai. Esta reconciliação foi celebrada com um altar, na comunhão, a louvor, no ajuntamento dos santos, sobe um aroma suave até Deus. Quando o rosto do irmão foi como o rosto de Deus, então um altar foi levantado. Se não mantivermos comunhão com os irmãos, então o nosso altar a Deus fica desqualificado. O salmista se expressa claramente, demonstrando a preciosidade que é a união entre os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém.
Então, nós vemos aí esse versículo 20, né? Esse é o capítulo 33, né? Onde eles se reconciliam, né? E levantaram um altar ao Deus de Israel. Vou colocar aí o versículo 20 para vocês. 9 e 20. A parte do campo, onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Né? Então, ou seja, o altar da reconciliação. Né? O altar da reconciliação com Deus. Né? Que nós vemos aí falando quando eles se reconciliaram, né? Como irmão. Isso é importante. Tá? Vemos aqui esse quadro, tá? Que ilustra bem isso, tá? Deus, o dia da reconciliação, comunhão com os irmãos, né? Quando perdoo, abraço, acolho, restauro minha convivência com o irmão que me magoou, né? Então, a própria palavra de Deus diz, né? Como é que eu vou adorar a Deus, né? Que eu não vejo, né? Como é que eu vou amar o irmão? Ou melhor, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, né? Ou seja, é importante realmente a reconciliação, porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos falhos, pecadores, né? E a Bíblia nos ensina, Mateus 5, 24, né? Vou ler para vocês, vou colocar para vocês esse texto, Mateus capítulo. O texto aqui para vocês, só um instantinho. Para vocês acompanharem aí, tá bom? Mateus 5, 23 e 24. Assim, viu? Algo importante do texto nos ensina. Tá aí. Não, não, acabou não colando aqui, pera um pouquinho só. Eu colei a parte errada do texto, espera só um minuto. Tá aí. O exemplo que Cristo nos deu, né? Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze tua oferta. Né? Então, ou seja, Deus quer que nós tenhamos um coração limpo, um coração puro, um coração realmente disposto, né, para adorar a Deus sem mágoas, sem ira, sem contenda. Não convém ao cristão estar irado, estar chateado com alguém. Então, deixa tua oferta, vai reconciliar com teu irmão, volta e oferece. Mesmo se você é a parte ofendida. Eu tive um pastor José Vicente, pai do pastor Daniel, lá da Igreja Cristã Paulistana, que ele ensinava uma coisa muito importante para nós. Eu lembro até hoje. Ele falou, se alguém te magoar, não espera ele vir pedir perdão para você. Não espere. Ele falou assim, não, eu vou ficar aqui, se a pessoa vir pedir perdão, tudo bem. Senão, não falo mais com ela. Não, vai lá e acerta com ela. Vai lá e pede perdão a você. Mesmo que você foi afetado. Vai lá e fala assim, irmão, me perdoe. Me perdoe. Se eu te fiz alguma coisa errada. Tá? Então, como fala aqui, ó, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa tua oferta no altar. Vai lá. Age na reconciliação. Depois volta e oferece a tua oferta. Né? Então, temos esse grande exemplo aí que fica marcado para cada um de nós. Tá? Então, realmente, aí nós falamos do altar da reconciliação. Tá bom? Vamos para o outro ponto da lição, que é o altar da renovação. É o Betel. Tá? Capítulo 5, versículo 1 ao 15. Vamos
Vamos ver esse texto? Capítulo 5, versículo 1 ao 15. Tá? Abra lá a sua Bíblia. Vamos ler esse texto, tá bom? Assim. Eu vou ler para vocês. Diz assim. Disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que é no vosso meio. Purificai-vos. Purificai-vos. E mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiam os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e a todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, depois do carvalho que se chamava Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois a ti a tua descendência. E Deus retirou dele, elevando-se do lugar aonde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. O lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Então, Betel, a casa de Deus, né? Betel, o lugar do encontro com Deus. Betel, o lugar que Deus falou grandemente ao coração de Jacó e que renovou a sua vida. Foi ali que Deus mudou o seu nome, né? Mudou o nome dele de Jacó para Israel, né? Príncipe. Ele não seria mais suplantador, enganador, mas seria agora príncipe sobre o povo de Israel, né? E ali Deus o abençoou, né? Versículo 11. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação de multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti, né? Reis procederão de ti. Então, estão vendo, meus irmãos, né, a questão da reconciliação, né, dele com Deus. Vamos ver um pouco esse gráfico aí que eu tenho para vocês. Tá? É o Betel. Qual é a nossa Betel? É o dia de compromisso. É o dia que nós nos comprometemos com Deus. Né? O renovação e meia aprovação. Né? Ele foi para ali fugindo do seu irmão. Ali Deus falou com ele. Tá? Quando renovo o meu compromisso com Deus, em meio à minha angústia, desespero e potência ou sofrimento. Né? Não é estar questionando a Deus, não é estar se revoltando contra Deus, nada disso. Mas é realmente me comprometendo mais ainda com Deus. Em meio às lutas, perseguições, dificuldades, ali sim eu vou cada vez mais, né, me comprometer com o Senhor. Tá? E o último ponto da nossa lição, eu vou colocar para vocês, tá? Antes de colocar, tem essa reflexão também. Em momentos de dificuldades, devemos renovar diante de Deus o nosso compromisso, sabendo que o Deus de Betel terá sempre o controle de todas as coisas. Né? Vocês conhecem esse texto, não conhecem? Salmo 37?
Vocês conhecem? Vocês lembram? Salmo 37. Vou colocar para vocês aqui novamente esse texto. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Né? Descansa no Senhor e espera nele. É um salmo bonito, né, que nós conhecemos, né, que sempre aí estamos lembrando, né? Deixa eu colocar para vocês aí. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça como o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva cabo aos seus maus desígnios. Né? Então, é um salmo que fala muito ao nosso coração. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Faltava isso para Jacó. Jacó, criado por Isaac, conhecia muito bem os planos de Deus, conhecia muito bem a história de Abraão, né, seu avô, conhecia muito bem a história de Isaac, seu pai, conhecia muita coisa sobre Deus, né, quem era Deus, o que ele fez, criador, assim e tal, mas faltava para Jacó uma experiência profunda com Deus, né, uma experiência íntima com Deus. E assim ele teve. E quantos homens de Deus nós vimos na história passaram por mesma dificuldade, né? Mesma dificuldade, né? Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora seus olhos contemplavam o Senhor. E tantos outros, né? Isaías, quando Deus o chama, ele tem uma visão do altar do Senhor, ele fala: sou homem pecador e habito no meio do povo de impuros lábios. Ai de mim. Né? E Deus mandou um anjo pegar uma brasa do altar e purificar os seus lábios, a sua vida. E quantos outros tiveram experiências profundas com Deus? Né? Porque talvez não entenderam qual é o real propósito de Deus na sua vida. E assim é com nós. Que nós possamos buscar cada vez mais uma experiência profunda com Deus e entender que Deus realmente quer o melhor para cada um de nós, tá bom? E o ponto 4, como eu falei para vocês, é o altar da direção, né? Perceba, né? De Gênesis 46, versículo 1 ao 6. Vou pedir que o Marcelo leia para nós, Marcelo, por favor. Claro. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então, Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Muito bem, tá vendo? Esse texto aí, que o Marcelo acabou de ler para nós, né? Principalmente o versículo 3 e 4. Então disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas em descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Estão vendo aí? Vocês lembram de José? José será o assunto, né, da próxima lição, né? Lição 15. José amado e odiado. Então José foi um dos filhos de Jacó, que ele tinha um carinho muito grande, né?
por ele, tá? Tinha um carinho muito grande por ele. E realmente, Deus tinha um propósito, porque José foi vendido para o Egito. Vocês lembram disso, né? Seus irmãos bolaram uma trama, porque tinha ciúme de José, porque José contava tudo pro pai, que os irmãos faziam de errado e tudo mais. Pegou José, o vendeu para alguns ismaelitas que passavam, que eram parentes, né, deles também. Levaram ele para o Egito, lá eles venderam ele como escravo. Deus honrou a vida de José, e José se tornou grande no Egito. Se tornou grande no Egito. E depois o povo volta para o Egito para ser abençoado. Vamos ver depois na história de José que Deus teve um propósito. E Deus falou: descerei com vocês até o Egito. O Egito, meus irmãos, simboliza o mundo perdido, né? O mundo sem Deus corrompido, o mundo idólatra, o mundo afastado de Deus, o mundo com seus prazeres, né? Canaã, Babilônia, esses lugares simbolizam isso. Mas Deus está conosco, né? O Jacó fala: se o Senhor for comigo, eu irei. Né? E Deus assim foi com eles. Deus foi com Jacó, Deus foi com a nação de Israel, fez dela uma grande nação no Egito, foi numeroso no Egito, com certeza, até que Deus levanta Moisés lá no Egito, junto com Arão e os demais, e tira o povo de lá. Deus mexe com a nação egípcia, Deus mexe com o faraó, Deus pesa a mão sobre os egípcios e traz o povo pelo deserto para voltar para a terra prometida, que era deles. Né? Eles voltaram. Então Deus esteve, isso mostra, meus irmãos, o Senhor como ele é realmente soberano. Que Deus é o Senhor da história. Deus está no comando de tudo. Não pense você que Deus virou as costas, que Deus abandonou a sua criação, que Deus abandonou o homem e não quer saber mais do homem. Talvez tenha pessoas falando isso hoje. Estão vivendo um dia difícil, dias difíceis, de pandemia, onde nós muitas vezes não temos ainda uma esperança de quando tudo voltará ao normal, nós não sabemos. Mas nem a maior autoridade do mundo atual, os maiores especialistas do mundo, os maiores cientistas, podem falar categoricamente quando tudo isso vai passar. Nós não sabemos. Há muitas perguntas no ar. E talvez muitos vão falar assim: Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu de cada um de nós. Onde está Deus? Né? Ou seja, Deus está com certeza no comando de tudo. Né? Deus está permitindo isso. Né? Você já pensou, meus irmãos, se essa pandemia tivesse vindo quando não existia internet, como ficaria nossa vida? Ou nós iríamos para a igreja todo mundo, ou não iria ninguém. Né? Como é que nós poderíamos comprar algumas coisas? E hoje nós temos a facilidade da internet para comprar rapidamente. Né? Hoje está... O mundo, as distâncias estão mais curtas. Você vê, o André está lá em Santo André, lá no ABC, mais ou menos uns 30 quilômetros daqui, né, André? Por aí. O Marcelo está na Cidade de Dutra, a Gessi está aqui em outra região, eu estou aqui no Palmares. Nós podemos conectar pessoas de outros países, talvez, aqui para falar conosco. Né? Ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse no momento certo, no momento onde haveria facilidades, onde a ciência conseguiria fazer uma vacina rapidamente. Talvez em outros tempos seria mais difícil. Né? Teríamos limitações imensas. Não seria possível ter o home office. Se você pegar 20 anos atrás, era impossível ter home office. 15 anos atrás, até, vamos supor, 10 anos atrás. Era difícil. Mas isso mostra que Deus está no comando. Que Deus está no controle. As distâncias do mundo estão mais curtas. Apesar das distâncias que há no mundo, mas a rapidez e as agilidades hoje são mais rápidas, são mais eficazes, né? Com todas as dificuldades que nós temos. Claro, com todas as dificuldades que nós temos. Você vê, em poucos meses já vacinamos, claro que não é o ideal, mas já vacinamos várias pessoas. Né? Ou seja, talvez anos atrás seria muito mais difícil. E talvez as consequências seriam muito piores. Isso mostra um Deus que está no comando.
Não é um Deus que está ausente. Estão entendendo? Essa é a minha visão que eu tenho. Não sei se você concorda comigo. Mas mostra que Deus sabe todas as coisas. Deus permite no momento certo. Deus permitiu que a nação descesse para o Egito e no momento certo Deus tirou de lá. Talvez no auge do Egito, quando o faraó estava no auge, o povo estava no auge, né? Todos aqueles palácios, aquelas pirâmides, Deus vai tirar o povo de lá. Porque Deus queria falar com o coração do povo egípcio. Tanto é que o Egito, depois, se você não sabe, mas depois que Cristo, depois dos apóstolos, né, nos primeiros anos da fé cristã, o Egito se tornou um dos maiores países cristãos do mundo. Hoje é um dos menores. Mas o Egito já foi, Alexandria no Egito, foi um centro de estudo da Bíblia. Teólogos saíram dali. Homens que estruturaram a igreja no passar dos anos, saíram dali. Em Alexandria tinha bibliotecas da Bíblia lá. Claro que depois, com o passar do tempo, os muçulmanos invadiram e mataram muitos cristãos, expulsaram muitos cristãos e tudo mais. Mas era o centro teológico e intelectual do cristianismo, Alexandria. Estão entendendo? Então, ou seja, Deus agiu, Deus falou o coração dos egípcios. Tanto é que a nação egípcia foi uma das nações que, na sua maioria, era cristã. Isso há muitos séculos atrás. Hoje precisa ser reevangelizada. Então, Deus é o Senhor da história. Então, perceba, como o Marcelo acabou de ler, é o altar da direção, né? Então, versículo 5, então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros de Faraó, e que Faraó enviou para o levar, né? Então, ou seja, ali foi um altar que buscava a direção de Deus, né? Então, que nós possamos ter essa direção do Senhor, tá? Dia de orientação, né? Busca pela vontade de Deus. Quando procura Deus para saber qual a sua vontade para a minha vida, que direção devo seguir? Então, vocês estão vendo, irmãos, nós concluindo essas lições, nós vimos aí algumas coisas importantes, né? Primeiro ponto da lição, o altar do encontro pessoal com Deus. O altar é lugar de encontro pessoal com Deus. O altar é um lugar de reconciliação com Deus, né? Depois vemos aí o altar é lugar de renovação com Deus, né? De aliança. E o altar é um local de direção, tá? Então nós temos que entender isto. Que realmente nós estamos sempre tomando essas direções, né? Lugar de renovação, lugar de encontro pessoal, lugar realmente de estarmos ouvindo a voz de Deus, né? Então que o altar, meus irmãos, seja o altar do Senhor. Eu não estou dizendo somente lá na igreja, né? O altar é no seu particular com Deus. Seja realmente e tenha esses passos, né? Comunhão, né? Encontro pessoal, reconciliação, renovação, né? E direção. Que você possa ter isso, tá bom? Amém? Então vamos terminar aqui nossa aula. Queria só frisar aqui a conclusão, tá, da nossa lição. Diante de tantos projetos que estão diante de nós, não nos esqueçamos de perguntar sempre: Senhor, qual é a tua vontade? Você faz essa pergunta? Que você possa fazer essa pergunta para o Senhor. Qual é o caminho? Qual é o projeto? A vocação? A direção? Então, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? Né? Jacó faltava ter essa experiência com Deus, né? Muito bem? O nosso privilégio em mantermos comunhão com Deus é enorme. Vou colocar para vocês aqui na tela, tá? O nosso privilégio de mantermos comunhão com Deus é enorme. Não é através de pedras e sacrifícios de animais que nos apresentamos diante de Deus. Agora, mas através de Jesus, o novo e vivo caminho, que com o seu sangue nos garante acesso a Deus, né? Então, não é ritual, não é coisa desse tipo que nos leva até Deus. Os homens tentam chegar até Deus através da religiosidade, através do ritual, através de
promessas, né? Mas é através do sangue precioso de Cristo. Hebreus 10, né, versículo 19 a 25, né, que fala que não foi por meio de touros, de animais, mas pelo seu precioso sangue, né? Ele realmente intercedeu por nós, né? Então nós possamos assim glorificar ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus, tá bom? Alguma dúvida? Não sei se tem alguma dúvida dos presentes aqui. Amém. Não. Tem uma frase lá, pastor, na página 73, que o Martinho Lutero diz, eu acho interessante. Não sei por quais caminhos Deus nos conduz, mas conheço bem meu guia. Olha que interessante, hein? É Amém. verdade, né? Tá na revista. Você que tem a revista, você tem aí na página 73, tá? Bem aqui no topo. Tá? Muito bem, Marcelo. Não sei por quais caminhos Deus nos conduz. Muitas vezes nós não entendemos, né? Ah, o que o senhor quer de mim? Eu estou indo por aqui, estou indo por ali. Qual o caminho? Mas nós conhecemos bem o nosso guia. Né? E quanto mais você procura conhecer esse guia, mais você vai entender os caminhos que ele usou para que você chegasse ao objetivo dele para a sua vida. Né? Então, conhecendo mais o Senhor. É igual Abraão. Abraão, Deus promete um filho, Deus promete uma nação dele, sua mulher sendo estéril, ele tem aquele filho, Isaac, e Deus fala, sobe e oferece ele como sacrifício para mim. E ele foi. Ele foi por quê? Porque ele conhecia o Deus que guia o caminho. Ele talvez não entendeu bem, mas ele conhecia o Deus. Ele sabia que esse Deus era fiel. E faltava isso para Jacó. Nós vemos na história de Jacó, concluindo hoje, que ele teve vários momentos importantes, desafios, era um homem capacitado, mas que não tinha profundo conhecimento com Deus. Então que nós possamos crescer no conhecimento para com o Senhor. Amém? Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Eu vou cantar um cântico. Tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Tá? Só um minuto. Cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Né? Vocês estão vendo na tela aí o cântico, né? Tu és... Todos conhecem, né? Tu és soberano. Deixa eu pegar o tom melhor aqui. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me,
Fala-me a ti, tu és tremendo. Amém? Glória Amém. a Deus. Amém. Glória ao Senhor, tá bom? Muito bem. Antes de nós terminarmos, vamos estar orando ao Senhor. Temos vários motivos, né? Para estarmos orando. Como eu falei, ore pelo pastor Douglas, que está internado. Ore por irmãos que estão lutando contra o Covid, muitas pessoas, né? Essa semana, ontem, eu pedi oração para os irmãos, né? Eu não passei muito bem de quarta-feira até hoje, eu peguei um resfriado forte. Eu fiz exame na sexta-feira do Covid, mas graças a Deus não foi nada confirmado, né? Eu já tomei a vacina, graças a Deus. Quer dizer que nós estamos 100% protegidos, uma que eu tomei a primeira dose, né? Estou tomando todos os cuidados normais e eu peço que você que tomou vacina não vacile, não ache que é todo poderoso, não. Se cuide, porque você pode talvez não ser contaminado, ou talvez não desenvolver a doença, mas você pode passar para outra pessoa. Então eu fiquei um pouco resfriado, né? Ainda estou né? Com muita coriza, tudo mais. E ontem, e a Ana Júlia ficou doentinha na sexta-feira à noite, teve um pouquinho de febre à noite, e ontem ela passou o dia bem abatidinha, com febre, e à noite ela teve uma febre muito alta, né? E ela deu um apagão nela, ela ficou meio que oscilando, né? Não falava coisa com coisa, disse que depois ela falou que chegava tudo escuro, então ela passou um momento difícil, né? E não conseguia falar direito. Nós levamos ela no médico, o médico examinou tudo, o pulmão estava tudo ok, saturação estava boa também. O médico acha que talvez seja o mesmo que eu peguei, ela talvez deve ter pego também. Ela vai fazer exame terça-feira para ver se está com Covid ou não. Né? Então, ore nesse sentido. Hoje já está bem melhor, não teve febre, se alimentou melhor, ontem não estava quase comendo, já se alimentou melhor. Então, Deus está no comando, né? Nós louvamos a Deus por isso, tá? Eu iria na Betel hoje, nem fui. Falei, desmarquei com os irmãos, eu iria lá pregar o evangelho lá hoje, de manhã na Associação Betel, para eles lá, e não fui, nem fui para a nossa igreja também, porque como nós não sabemos o que é, realmente é um risco levar isso para alguém. Então nós temos que seguir esses protocolos que tanto as autoridades nos colocam, quanto a nossa denominação, tá? Então não acabei não indo, não fui, fiquei aqui em casa, acompanhei o culto aqui de casa, e estou aqui trazendo essa mensagem. Então, eu peço que irmãos orem para a nossa família, como eu tenho orado para as demais também. Agradecer a Deus pela irmã Júlia, que está em casa, e outros que têm vencido aí a batalha, né? Que Deus possa abençoar. Que haja paz no nosso país, que haja mais vacina, né? Para que mais pessoas possam ser imunizadas, não só aqui como no mundo. Muitos países não têm ainda vacinação. Eu estou muito preocupado com o Japão. O Japão é um país muito estruturado, e parece que faltam 2 meses e poucas pessoas foram vacinadas no Japão. E lá vai receber pessoas de vários lugares do mundo. Do mundo. Imagina só a contaminação que pode se espalhar no mundo afora mais ainda. Não ore por isso, tá? Que Deus possa ter misericórdia. Há muitas pessoas que são negacionistas, não acreditam. Há muitos cristãos que não acreditam. Há muitos cristãos que acham que basta declarar e Deus assim dá vitória. Claro que Deus dá vitória. Né? Deus sabe todas as coisas. O Deus que mandou o povo descer para o Egito, o Deus que permitiu que o povo sofresse no Egito. Deus sabe tudo. Quem somos nós para questionar a Deus? Né? Mas é um Deus que deu vitória ao povo. E nos dá vitória. Com certeza. Né? Temos que confiar. Jamais murmurar, jamais duvidar, jamais tentar a Deus como Moisés e outros tentaram. Tá? Nós vamos não tentar o Senhor, mas confiar em Deus. Tá? Sair sem máscara, achar Deus vai me proteger, isso é tentar a Deus, não é fé. Eu já vi cristãos, olha, quando eu volto do trabalho, me revolta isso, porque eu vejo cristãos indo para a igreja com Bíblia na mão, sem máscara. Ou seja, onde está a fé? A fé envolve obras. Né? Então se proteja, mantenha distanciamento, respeite o próximo, ame o próximo como igreja, tá bom? Ame o próximo como nós mesmos, tá bom? Amém? Então vamos sim, estar orando, encerrando assim esse momento, né? Vamos levar a Deus uma palavra de oração. Feche seus olhos e vamos orar. Antes de nós orarmos, vamos só apresentar os irmãos que estão conosco hoje aqui. Temos vários irmãos aqui conosco. Temos a Edna, né, que está conosco, a Pete está conosco, o Rogério, né? A nossa irmã Ana Cristina também está conosco. A nossa irmã Paula, lá do Parque das Nações. Um prazer, irmã Paula. Manda um abraço para a sua igreja, todos os irmãos.
Quem mais? A Toshi está aqui. E outros, né, que estão assistindo, talvez não se identificaram. E outros, né, que estarão assistindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração poderosamente. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor por cada vida, por cada família, pela Índia, né, esse país que nós estamos orando, que estamos encerrando o mês e orando pela Índia. Deus abençoe grandemente. Eu estou definindo aí o país que nós estaremos orando para o mês de junho, tá? Ainda não defini, tá bom? Mas estaremos definindo sim para a honra e glória do Senhor, tá bom? Não esqueça, domingo, nosso culto presencial, culto de ceia, que você possa preparar o seu alimento para que possamos juntos estar participando da ceia do Senhor, tá bom? Oremos ao nosso Pai. O Pai, obrigado por esse momento, por esse dia, por essa aula que aqui nós encerramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que nos chama para uma comunhão profunda contigo. Assim como o Senhor foi fiel para com Jacó, para com Isaac, para com Abraão, para com a nação de Israel, o Senhor é fiel para conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Fala aos nossos corações, obrigado porque minha filha está bem melhor. Ó Pai, não foi nada grave que ela passou. Toma ela, Pai, nas tuas mãos. Abençoa, Deus, cada família da tua igreja. Abençoa aqueles que estão lutando contra o Covid, que o Senhor dê a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor possa minimizar as mortes, parar essas mortes, essas atrocidades. Cuida, Pai, de cada um. Ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente abençoar nossa nação, nossos governantes, dê sabedoria a eles, que não haja briga entre eles, ó Pai, mas que haja união, para que a nossa nação cresça e seja abençoada, Pai. Eu oro pela tua igreja, abençoa, fortalece a nossa liderança, a cada irmão da nossa igreja. Eu oro, Senhor Deus, pelo mundo afora, pelas Olimpíadas que serão no Japão, que nenhum mal possa acontecer ali, que o Senhor minimize, ó Deus, que pessoas possam ter consciência e que haja paz ali naquele local, Deus. Enfim, Pai, jogamos por terra tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Que reine a tua paz, o teu amor, a tua graça. Nós te louvamos, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, ó Pai. Cuida de nós, abençoa o pastor Douglas, abençoa a nossa irmã Júlia, todos aqueles que passam por lutas, estão se recuperando de alguma enfermidade, que o Senhor dê vitória. A mãe da nossa irmã Edna também, cuida dela, da sua cirurgia que ela estará passando, ó Pai. Enfim, Pai, que o teu poder possa ser manifesto, dia após dia. Nós oramos, agradecendo pela tua palavra, que fala muito ao nosso coração. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Eu não sei se os demais aí querem dar um alô aí, André. Desejo a todos uma semana abençoada com a presença de Deus. Amém. 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 Obrigado, Marcelina. Também está conosco aí. Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Deus abençoe todos, boa semana, uma semana de vitórias aí com Jesus. Obrigado, Amém. pastor. A Lina tá mandando beijo para todo mundo também. Amém. Amém. Beijo. Jessi? Eu também desejo a todos um início de semana, a semana toda abençoado, Senhor. Cheio de bênção, cheio de vitórias. Amém. Eu desejo para todos. Amém, Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, tá bom? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vou encerrar então nossa transmissão. Fique com Deus. Amém. Boa semana. Deus abençoe todo mundo. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Até. Amém.